A dengue no Brasil é um problema crônico, né? Todo ano a gente vê a mesma história, preocupação, hospitais lotados. Mas hoje o nosso foco não é só o desafio da saúde. É o tamanho do rombo que ela causa no bolso do país. As fontes que a gente analisou hoje estimam que os custos anuais com a doença ficam entre, olha só, R$500 bilhão e mais de R$1,5 bilhão. É um dinheiro que, sinceramente, mal cabe na calculadora. É por isso que vamos mergulhar fundo num estudo muito importante, que foi publicado na The Lancet Regional Health Americas. A nossa missão aqui é entender uma solução biológica que parece inovadora, o método Volbátia, e responder aquela pergunta clássica do Brasil. Tá, a ideia é boa, mas ela se paga? É viável para a nossa realidade? Exato. E antes de qualquer coisa, acho que vale explicar o que é a tal da Wolbachia. Não é nada de outro mundo, viu? É uma bactéria super comum que já vive naturalmente dentro das células da maioria dos insetos. A grande sacada foi introduzir essa bactéria nos mosquitos Aedes aegypti. Quando isso acontece, ela funciona tipo assim, como uma vacina para o próprio mosquito, bloqueando a capacidade dele de transmitir o vírus da dengue para as pessoas. Peraí, uma vacina para o mosquito. A ideia é genial. Mas como essa bactéria se espalha? A gente precisa ficar liberando mosquitos com Wolbachia para sempre? Então, aí é que está a elegância da coisa. Ela se auto-perpetua na natureza de duas formas muito, muito eficientes. Primeiro, a fêmea com Wolbachia passa a bactéria para, assim, quase 100% dos seus filhotes. É uma herança garantida. Uhum. E segundo, que é o mais importante, tem um processo chamado incompatibilidade citoplasmática. Nome complicado. Parece, mas a lógica é simples. Se um macho com Wolbachia cruza com uma fêmea sem a bactéria, os ovos dela não vingam, não nascem. Mas se a fêmea já tem a bactéria, a reprodução acontece normalmente. Não importa se o macho tem ou não. Ah, entendi. Então, na prática, isso dá uma super vantagem para as fêmeas que já carregam a bactéria. Com o tempo, elas acabam dominando a população de mosquitos. Exatamente. Elas simplesmente vencem a competição reprodutiva. E a Wolbachia se estabelece de forma duradoura no ambiente, sem precisar de liberações contínuas. Ok, vamos analisar isso com calma. A teoria é fantástica, mas a gente sabe que entre a teoria e a prática existe um abismo, né? Como a gente sabe que isso funciona de verdade, no mundo real, com gente de verdade? O estudo traz exemplos concretos. Sim, e essa é a base de toda a análise econômica. Os pesquisadores não partiram de uma hipótese, sabe? Partiram de resultados comprovados. Eles citam vários, mas alguns são, assim, muito impactantes. Na Indonésia, em Yogyakarta, fizeram um ensaio clínico randomizado, que é o padrão ouro da ciência. O resultado, uma eficácia protetora de 77,1% contra a dengue. 77% é um número que a gente raramente vê em intervenções de saúde pública. É altíssimo. E fica ainda mais impressionante. Na Colômbia, no Vale do Aburrá, eles fizeram uma implementação em larga escala. Cobriram 3 cidades, mais de 3 milhões de pessoas. Lá, a redução nos casos de dengue ficou entre 95% e 97%. 97%. É quase inacreditável. É praticamente uma eliminação local da transmissão. E aqui no Brasil a gente já tem dados. Ciência da dengue. Em algumas áreas da cidade do Rio de Janeiro, onde a Wolbachia já se estabeleceu em mais de 60% dos mosquitos, a queda foi de 71%. Nossa. E ainda tem um bônus surpreendente. Nessas mesmas áreas, os casos de chikungunya, que é transmitida pelo mesmo mosquito, também caíram 23%. Uau, isso é um efeito extra que talvez nem estivesse no cálculo inicial. O que é fascinante aqui é a consistência. Não importa se é um ensaio clínico super controlado lá na Ásia, uma implementação massiva na América do Sul ou a vigilância de rotina aqui no Brasil. Os resultados em torno dessa cepa específica da bactéria, a W-mel, são consistentemente fortes. E essa solidez que deu aos pesquisadores a confiança para construir um modelo econômico em cima dela. Então essa consistência é a prova real que eles precisavam antes mesmo de começar a calcular os custos. Faz todo sentido. Mas aí vem a minha dúvida. Como é que se calcula o impacto econômico de algo que vai acontecer nos próximos 20 anos?
Que tipo de bola de cristal eles usaram para fazer essa viagem no tempo? É uma ótima pergunta. Eles usaram uma ferramenta muito poderosa chamada Modelo Matemático de Microsimulação em Grande Escala. Nome complicado. Dá para traduzir isso aí pra gente? Com certeza. Pensa assim, é quase como se eles tivessem criado um The Sims da dengue para 7 grandes cidades brasileiras. Eles construíram uma população virtual de quase 23 milhões de habitantes, cada um com suas características, e apertaram o fast forward para simular a vida dessas pessoas por 20 anos. E isso em 2 cenários, um com as estratégias que a gente usa hoje e outro com a introdução da Wolbachia. Um The Sims da dengue. Adorei a analogia. E quais foram as cidades que entraram nesse jogo? E não foram cidades aleatórias, o que é importante. A lista mostra preocupação em representar a diversidade do Brasil. São Paulo, claro, a maior metrópole, Fortaleza no Nordeste, Campo Grande, Goiânia, no Centro-Oeste, Belo Horizonte, no Sudeste, Manaus, no coração da Amazônia, e Niterói, que já tinha experiência com o método. Pegaram realidades bem distintas, né? Muito distintas. E esse modelo é sofisticado a ponto de simular a vida de uma pessoa ficando doente? Muito sofisticado. Ele não conta só os casos. Ele acompanha cada avatar virtual através de diferentes estados de saúde. A pessoa começa como suscetível. Ela pode ter uma infecção inaparente, que são aqueles casos leves, sem sintomas que nunca entram nas estatísticas, sabe? Sei, a maioria, né? Exato. Ou pode virar um caso ambulatorial, que vai ao posto de saúde, pode piorar e se tornar um caso hospitalizado, ou, no pior cenário, evoluir para óbito. O modelo simula a probabilidade de transição entre todos esses estados. Ok. O modelo parece incrivelmente detalhado. Mas quando a gente fala de custo, o que entra nessa conta? É só o gasto do governo com hospitais, com remédios? Não, e esse é um ponto crucial do estudo. Eles adotaram o que a gente chama de perspectiva da sociedade. Isso significa que o modelo tenta capturar o impacto total na economia, não só os gastos do SUS. Ah, interessante. Entram os custos diretos, claro, os programas de controle que já existem, o custo de implementar a Wolbachia, o tratamento médico no sistema público e também no privado. E o que mais? Entram também os custos indiretos, que muitas vezes são invisíveis. Por exemplo, a perda de produtividade. A pessoa que fica com dengue e falta ao trabalho. Ou o familiar que precisa parar de trabalhar para cuidar de alguém doente. Tudo isso é perda econômica. E o mais pesado de todos, a perda econômica associada a mortes prematuras, calculada com base na contribuição que aquela pessoa ainda daria à economia ao longo da vida. Nossa, é uma visão bem completa do prejuízo. E do lado do benefício, além de evitar esses custos, como a gente mede o ganho em saúde e em qualidade de vida? Existe uma métrica para isso? Existe, e é uma das mais importantes em economia da saúde, chama-se DALY, que em inglês significa anos de vida ajustados por incapacidade. A forma mais simples de entender é que um DALY representa a perda de um ano de vida com saúde perfeita. Ele combina os anos de vida perdidos por uma morte precoce com os anos vividos com a saúde debilitada por causa da doença. Entendi. Então, quando o estudo diz que a Wolbachia evitou um DALY, significa que, na prática, ela devolveu um ano de vida perfeitamente saudável a uma pessoa. Exatamente essa é a ideia. É uma forma de quantificar não só se a pessoa sobreviveu, mas a qualidade da vida que foi salva. Certo. O modelo é robusto, as métricas são claras, então vamos ao que interessa. Depois de rodar essa simulação de 20 anos para 23 milhões de brasileiros virtuais, qual foi a grande revelação? O que eles descobriram? Bom, os números brutos já dão uma ideia da escala. No cenário sem a Wolbachia, o modelo projetou para essas 7 cidades cerca de 1.760.000 casos de dengue sintomática em 20 anos. Com a implementação do método, seria possível evitar quase 1.300.000 desses casos. Mais de 70% de redução. Uma redução de mais de 73%. É brutal. É uma redução brutal. Mas e a parte econômica?
A conta fecha? Fecha, e com uma folga impressionante. A análise econômica chegou a um resultado que, no jargão da área, é o cenário dos sonhos. O método Volbáquia demonstrou ter dominância absoluta. Dominância absoluta. O que isso quer dizer? Significa que, em todas as 7 cidades, sem exceção, a estratégia foi ao mesmo tempo mais barata e mais eficaz do que continuar fazendo o que a gente faz hoje. Uau! Normalmente, em saúde, a gente espera pagar mais caro por um tratamento melhor, né? Um preço de justo. Por uma tecnologia mais nova. O que o estudo mostra é que, nesse caso, o Brasil pagaria menos para ter um resultado muito, mas muito superior. É a melhor situação possível para uma política pública. Espera, deixa eu ver se eu entendi. Não é uma troca do tipo, vamos gastar mais para salvar mais vidas. É literalmente, vamos gastar menos e salvar mais vidas. Exatamente. E para tornar isso mais palpável, o estudo calculou o impacto por grupo de pessoas. Em média, para cada 1.000 habitantes acompanhados por 20 anos, o método Volbáquia gerou uma economia líquida para a sociedade de quase 2,7 milhões de reais. Uau! 2,7 milhões de reais. Para cada grupo de 1.000 pessoas, esse número é tão alto que parece até erro de digitação. Como é possível um retorno tão grande? É a soma de tudo que a gente falou. Menos custos com hospitais e ambulatórios, públicos e privados, menos perda de produtividade de pessoas doentes e, principalmente, o valor econômico das vidas salvas e dos anos de vida saudável que foram ganhos, os DALIs evitados. Isso se traduz em algum indicador de retorno sobre o investimento? Sim, a razão custo-benefício, ou BCR. Ela mostra quantos reais de benefício a sociedade tem para cada real investido. E os números são, assim, astronômicos. Na média das 7 cidades, cada R$1 investido na implementação da Volbáquia projetou um retorno de R$278 em benefícios econômicos. 278 para 1. É um retorno que qualquer empresa do mundo sonharia em ter. Mas eu notei nos dados que esse retorno varia muito. Ia de algo como R$ 44 em Manaus para mais de R$ 550 em Goiânia. Por que essa diferença tão grande entre as cidades? Grandes forças do modelo. Ele não tratou o Brasil como uma coisa só, entende? A variação acontece porque o modelo foi alimentado com dados locais específicos de cada cidade. Fatores como a carga inicial de dengue, o quão grave o problema já era no início, a estrutura de idade da população, a renda média de cada local, que impacta direto no cálculo da perda de produtividade, tudo isso muda de uma cidade para outra. E a gravidade dos casos também influencia. Muito. O estudo aponta, por exemplo, que os sistemas de saúde de Niterói e Fortaleza reportavam taxas de hospitalização e de letalidade por dengue mais altas que Belo Horizonte. Isso significa que, mesmo que o número de casos evitados seja parecido, o número de vidas salvas e de internações graves evitadas é maior nessas cidades. E isso aumenta o benefício econômico e em saúde. Cidades com casos mais graves têm mais a ganhar. Faz todo sentido. O modelo reflete a realidade de cada lugar. Mas sabe, tudo isso soa quase bom demais para ser verdade. Modelos matemáticos dependem de muitas suposições, né? De muitas premissas. E se alguma delas estiver um pouco errada? Quão confiáveis são essas conclusões? Os pesquisadores pensaram nisso? Pensaram, e essa é uma etapa obrigatória em estudos desse tipo, testar a robustez das conclusões. Eles fizeram o que se chama de análise de sensibilidade. Primeiro identificaram quais eram as 2 suposições que geravam mais incerteza no modelo. A primeira era o fator de expansão de casos. O modelo assumiu que, para cada caso notificado, existem outros 12 na comunidade que não são registrados. E a segunda era a própria eficácia da Volbáquia. E o que eles fizeram? Eles, digamos, estressaram o modelo. Rodaram as simulações de novo, usando os piores cenários possíveis. E se o fator de expansão for muito menor? E se a eficácia da Volbáquia for mais baixa do que o observado? E a conclusão principal não mudou. Mesmo nos cenários mais pessimistas, o método continuou sendo altamente custo-efetivo. Isso já dá uma boa tranquilidade. Fizeram outros testes? Sim, uma análise de cenários alternativos.
Por exemplo, e se a gente só olhar para um período mais curto, de 5 ou 10 anos em vez de 20, a estratégia continua valendo a pena? Outro cenário bem realista. E se a implementação for mais cara porque precisa ser feita por uma equipe externa, não pela equipe da prefeitura, custando mais que o dobro? Mesmo nesse cenário de custo elevado, a estratégia ainda se mostrou dominante, ou seja, mais barata e mais eficaz em todas as cidades. Ou seja, a conclusão do estudo não é uma casa de cartas que desmorona se você sopra. Ela foi testada de vários ângulos e continuou de pé. Isso aumenta muito a confiança nos resultados, claro. Então, se a gente for resumir a nossa análise de hoje, o que fica é que o método Wolbachia não é só uma solução científica elegante para a dengue. O estudo que vimos traz evidências muito fortes de que é também um dos melhores investimentos que o Brasil poderia fazer em saúde pública. É uma estratégia dominante. Paga-se menos por um resultado muito melhor. Exato. E as implicações para quem toma as decisões, para os gestores de saúde, são diretas. Este estudo preenche uma lacuna de conhecimento que existia sobre o impacto econômico dessa estratégia nas Américas. Ele oferece uma base de evidência sólida para planejar o futuro do controle da dengue, não só no Brasil, mas em outras nações que sofrem com o mesmo problema. Para a gente encerrar, como sempre, fica um pensamento para reflexão. O estudo, para ser cauteloso, fez uma suposição bem conservadora. A de que a implementação da Wolbachia não teria impacto nenhum no orçamento dos programas de controle que já existem hoje. Mas vamos pensar um pouco além. Com uma queda projetada de mais de 70% nos casos, não haveria uma economia gigantesca com inseticidas, com fumacê, com agentes de vigilância visitando casas, com campanhas educativas? Sem dúvida. O benefício econômico real provavelmente é ainda maior do que o que foi calculado. Exato. E isso levanta uma questão importante para a gente pensar. Qual é o impacto completo, o efeito dominó, econômico e social, quando uma grande ameaça à saúde pública é, em grande parte, neutralizada? Que novas possibilidades isso abre para um sistema de saúde que poderia, de repente, redirecionar todos esses recursos, toda essa energia e atenção para outros desafios urgentes?